Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. Meu nome é João Oliveira, autor e fundador desse estúdio literário, que cada vez mais traz conteúdo para que nós escrevamos mais e melhor. E hoje vamos falar de um tema um pouco diferente, e apesar do cenário não ser o padrão, nós vamos falar também sobre livros. Hoje eu vou falar sobre três tipos de publicação e uma pequena coisa que incomoda um pouquinho quando a gente vai conversar sobre o assunto. Primeiro de tudo, as três publicações que nós temos tradicional, paga ou independente. E, entretanto, por mais que pode parecer, existe uma grande diferença sim entre pagar para publicar e não gastar para publicar. Então, se você ficou curioso com esse tema e o que eu quero dizer sobre isso, acompanhe a vinheta aí que daqui a pouco a gente fala. Aproveita o tempo, já deixa o like aqui, inscreve-se no canal para não perder nenhum conteúdo para escrita e literatura na sua vida. Bom, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho mais aprofundado desses três tipos de publicação. Primeira publicação, a tradicional. Você entrega o seu manuscrito para uma editora tradicional. Essa editora tradicional, ela vai fazer todo o processo de ler o seu livro, avaliar, saber se está dentro do que eles gostam ou gostariam de publicar, e vai te oferecer um contrato que vai te dar a proporção adequada, que gira aí entre 5 a 15% do preço de capa do livro, vai ter todos os custos de impressão, revisão, diagramação, capa e vai fazer a distribuição. Para mim, a principal vantagem disso é justamente a distribuição. Com a publicação tradicional, você não tem que se preocupar em saber se o seu livro vai conseguir chegar e tudo mais, porque você garante que ele esteja em livrarias, em sites especializados próprios para que você consiga vender. Logo, a publicação tradicional é uma das mais almejadas entre qualquer autor iniciante ou independente. Mas ela não é a única opção que acontece. Nós temos uma segunda opção, que é a opção da publicação paga. O nome já diz tudo o que ela faz. A publicação paga é onde você paga uma editora prestadora de serviço, uma editora parceira, como a gente gosta de chamar, ou até mesmo algum outro produtor de livros para que você consiga ter tudo o que você tem no seu livro, seja diagramação, capa, impressão, e recebe isso. Às vezes, se for uma editora parceira, você consegue que ela venda no site delas e você tem um royalty de acordo com o que você colocou no preço de capa. Royalty é o valor que, depois que é vendido, o que fica para o autor. Eles descontam todos os valores deles e fica com você o restante. Com a publicação de editoras parceiras, o royalty pode variar tanto naqueles 5 a 10% da editora tradicional, chegando até uns casos que eu vi de 50% da publicação, sendo sempre negociável de acordo com a editora ou com a prestadora de serviço que você escolher. Mas não paramos por aí. Existe a terceira opção, que hoje é a que eu pratico em grande parte dos meus livros, não vou falar todos, porque não é só assim que eu vivo, afinal, eu experimento um pouco de tudo para poder passar para vocês qual é a experiência que às vezes melhor se adequa, e é a publicação tradicional. Dentro da publicação tradicional, a gente vai ter duas opções também: apenas a digital e a física, que é a que eu mais gosto. Na publicação tradicional, você vai ser o responsável por todo o processo do seu livro, desde a escrita, que é a parte que você, como autor ou autora, faz, a diagramação, a revisão, a verificação, a capa e a publicação. A publicação digital, em geral, feita pela Amazon para o Kindle, é a mais simples. Você entra no site da Amazon, coloca os seus dados do livro, faz o cadastro, converte o arquivo e coloca ele para ser vendido lá. A publicação física é uma das que eu mais gosto, é as que eu mais ensino aqui no canal. Eu tenho uma playlist inteira falando sobre a publicação da segunda edição do meu livro, que te ensina o passo a passo de como é o processo para que você publique seu livro de forma independente. O meu foi a segunda edição, porque a primeira edição foi de forma de editora parceira. Mas se for a primeira edição, você consegue fazer da mesma forma. Desde o registro da ficha catalográfica até o processo de diagramação, gastando o menos possível. E é nesse ponto que eu gostaria de falar. Gastar o menos possível. Muita gente debate nas redes sociais, eu vejo, o que me deixa um pouco triste às vezes, é que parece que é uma demonização em quando você paga para publicar. Pagar para publicar não é o fim do mundo, como parece. Até porque, se você não quer trabalhar com uma editora parceira que cobre pelos serviços, você vai acabar gastando também com a publicação independente. Seja para um revisor, seja para um diagramador, para um capista, seja para você pagar os softwares que você vai usar, seja você pagar os exemplares que você vai imprimir e ficar com você. Há muitas pessoas que defendem que se você publicar pela Amazon você não paga nada, mas aqui entra um detalhe um pouco mais aprofundado,
de tudo isso? Por mais que você não desembolse nenhum valor para publicar na Amazon, você gastou sim e muita coisa. Primeiro de tudo, você gastou o seu tempo, seu precioso tempo, para que você faça, seja por conta própria, a capa, a diagramação, a revisão, tudo mais. E segundo, nem sempre só quem não gasta nada além de tempo vai conseguir publicar apenas pela Amazon. Muitos autores com quem eu já conversei, muitos não, alguns autores com quem eu já conversei, já gastaram dinheiro com revisão, com leitura crítica, com capistas, com diagramadores para Kindle, para que o livro dele ficasse o melhor possível na hora de postar no Kindle. E por mais que seja uma publicação digital independente, não tira o mérito de todas as outras pessoas que trabalharam em volta desse livro. Recentemente, nós temos a abertura das inscrições do 10º Prêmio Kindle de Literatura aqui de 2025 e muitas pessoas sonham em concorrer e ganhar essa publicação apenas publicando pelo Kindle. Mas é o que eu digo, se você publica apenas pelo Kindle, você precisa ter o melhor para publicar pelo Kindle. O amadorismo, por assim dizer, de uma publicação um pouco mais fraca, apenas porque não quis gastar para publicar, pode concorrer com pessoas que investiram tempos em leituras críticas, mentorias, revisões e tudo mais que deixa o texto cada vez mais rico. É com essas pessoas que você concorre se você entrega o seu texto apenas com aquele pensamento de que não paga para publicar. Pagar para publicar, eu entendo que gera uma certa revolta, porque muitas prestadoras de serviços, que às vezes se dizem como editoras, não entregam o que realmente tem que entregar. Mas não quer dizer que você não vai ter custo algum com isso. Eu já passei experiências próprias e também já tive a dificuldade de ser sócio em uma editora e sei a dificuldade de dentro e de fora de como é fazer tudo isso girar muito bem para o leitor. Porque no final, o que mais importa é o nosso leitor ficar contente. Não podemos deixar a nossa vontade artística subestimar e sair por tudo do que a gente vai ter de produto final para entregar. Então, tenha sempre esse cuidado. Cuidado quando a gente fala sobre não pagar para publicar e aguardar apenas as editoras tradicionais para que o seu livro ganhe vida. Cuidado também em querer adiantar todo o processo e simplesmente publicar o seu livro na Amazon, porque ali às vezes pode haver frustrações e se você investisse um pouco mais ou esperasse algo mais para se aperfeiçoar, seja isso também. Quando você gasta dinheiro para fazer um curso e ficar melhor na sua escrita, você também está gastando para a sua publicação futura. Tudo isso envolve. Então, cuidado com essa falácia de não pague para publicar, porque pagar e gastar podem estar muito próximos e não estão tão diferentes assim daqueles que realizam seu sonho porque gastaram um pouco mais dos que não realizaram, do que aqueles que não quiseram gastar apenas pela revolta. Eu entendo as dificuldades financeiras de todo mundo, já passei por algumas também, mas isso não quer dizer que o seu sonho tem que estar parado por aí. Claro que esperar e aperfeiçoar a vantagem da publicação digital é que você pode sempre estar atualizando o seu manuscrito, fazendo com que você melhore cada vez mais. Mas não se frustre e não pare de escrever, continue publicando. É para isso também que o Estúdio Literário Livro de Teseu existe, para que você escreva mais e melhor. Não deixe de participar dos nossos workshops, dos nossos cursos, das nossas palestras, tudo que vai melhorar cada vez mais a sua escrita e incentivar cada vez mais a sua publicação. Não vou fazer mexendo nos produtos que temos aqui, você pode entrar no site e verificar o que temos a oferecer. Mas vou fazer um convite aqui antes de finalizar o vídeo. Eu tenho um grupo chamado Panteão da Escrita no WhatsApp, onde por ele eu mando dicas, insights e também anuncio todos os workshops gratuitos que nós temos aqui no Estúdio Literário para que você não perca nenhuma atualização. O link para participar do grupo do WhatsApp está aqui. É um grupo que eu criei apenas para comunicação, então você não tem que ficar se preocupando se vão ficar conversando, se vai encher sua caixa de mensagens com um monte de coisa que às vezes não é do seu interesse, é apenas focado nisso para anúncios sobre os próximos passos e também divulgação de coisas que sejam interessantes. Então, se você gostou do vídeo, não esquece talvez de like, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre pagar e gastar para publicar. Se você já fez alguma dessas e assim como eu, já se aventurou e já se arrependeu ou teve a sua expectativa não atendida. Ficamos por aqui, semana que vem voltamos com muito mais coisa sobre escrita e literatura.